Está só aguardando. Boa noite, meu amigo Marco. Tudo em ordem? Como é que vão as coisas aí? Boa noite, meu irmão. Está bem. Está me escutando bem? A presença do nosso irmão. Estou. Bom, estou à sua disposição, meu amigo. Você pode começar e a gente já inicia com a... Então, nós vamos fazer o seguinte. O pessoal que vão entrando, eles estão interagindo com você, fazendo pergunta para você. Tranquilo, pode? Tá cortando o teu som, tá chegando aqui cortado. O áudio está cortando? É, o áudio. Mas melhorou, Mas está melhor. Quando você se aproxima, melhora. Ótimo, ok. Mas... Então, você faz a prece inicial ou a prece final? Não, eu faço cantada, a inicial, a final, o que você quiser. Eu já faço ela cantada para dar tudo, né? Pode fazer. Então vamos fazer a prece. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz. Maravilha, maravilha. Meu irmão, fica à vontade. O tempo, você sabe que a live inicial é de 1 hora, mas o tempo é todo seu. Fica à vontade. Certo. A ânsia daquele povo judeu era manter-se dentro de uma lei em que ele usava de todas as carantonhas públicas. No entanto, tinha dificuldade de vivenciar essa lei 100%, vivenciar com intensidade. E quando Jesus chega naquela época, naqueles tempos, Jesus começa a escandalizar em Nazaré, segundo consta no Evangelho de Mateus, quando ele é chamado para ler o livro de Isaías.
E ele abre a Torá naquela passagem de Isaías que vai falar do Messias, o Cristo que estava vindo, que haveria de vir. E Jesus diz para os seus conterrâneos da cidade de Nazaré, uma cidade serrana, que aquele dia já chegou e que ele era aquele que haveria de vir, o Messias prometido pelos profetas. Isso causou um completo desnorteamento do povo. E todos, imediatamente, como narra o evangelista, pegam-no e saem arrastando pela cidade, que era uma serra, e levaram até um alto de um abismo para sacudir Jesus. Aquela multidão, aquela turba, não era muito grande a multidão, porque Nazaré é uma cidade pequena, naquela época. Mas eram uns 200 homens carregando Jesus para sacudi-lo lá de cima, porque não era possível que o filho do carpinteiro, que eles conheciam, dissesse essa bravata. Então teria que morrer, porque para eles era uma coisa muito séria inventar ser o próprio Messias, que todos esperavam como uma questão até religiosa, uma tradição profunda, e eles aguardavam com muito denodo, porque aquele Messias ia libertá-lo das garras de Roma. E Roma era muito cruel com todos eles, com todos os judeus, porque Roma tinha tomado toda aquela parte do mundo e se dizia que o sol não se põe sobre Roma, porque quando ele se põe no Ocidente, ele nasce no Oriente, e o Oriente também era Roma. Então não havia nenhuma possibilidade do sol se pôr sobre Roma. Era um orgulho doentio daquele povo, violentíssimo, que usava da morte como uma brincadeira, de qualquer forma. Aquelas pessoas mais empobrecidas eram quem pagavam mais caro por tudo que acontecia. E Roma cobrava tributos muito caros. O tributo de Roma era de 30%. 30% de toda cabra que fosse comercializada, de toda ovelha. 30% de todos os grãos de trigo que fossem vendidos nas cidades. Tinha as aduaneiras que cobravam ali na entrada da cidade, já ficava aquela parte que era para Roma, e 30% ficava, e tinha os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que trabalhavam exatamente para Roma. E os romanos contratavam os próprios judeus, porque conheciam todos aqueles que transitavam na cidade e que vendiam, e eles ficavam ali na coletoria, logo na entrada, no portão principal, nos outros portões também, sempre tinha ali, como é o caso de Zaqueu, que a gente daqui a pouco vai entrar aqui. Zaqueu era um publicano, chefe de todos os publicanos. Era um homem muito rico. Então, quando Jesus aparece se dizendo o Messias, isso causa um burburinho horrível e um temor, um pavor a Deus, que eles temiam a Deus de uma forma muito doentia. Era um temor, não era amor a Deus. E ficam revoltados de uma forma extremamente violenta e saem arrastando Jesus em direção àquele que estava um pouquinho, logo quase dentro da cidade, levando aquela multidão, gritando, blasfemando, ofendendo a Jesus. E interessante, quando chegam no pico lá de cima, segundo consta no Evangelho de Mateus, eles procuram Jesus, que eles estavam arrastando, e não encontram. Jesus simplesmente desapareceu e eles não sabiam aonde, em que altura daquele momento Jesus teria desaparecido. É conhecido como o primeiro
o primeiro e mais estranho milagre de Jesus, que ele simplesmente desapareceu no meio do povo e ninguém o encontrou mais. E aí o Evangelho vai contar já as histórias de Jesus a partir da cidade de Caná, quando ele já tem os seus discípulos. Ele vai, passa por João, é batizado por João. João reconhece nele o Messias, porque viu o Espírito de Deus em forma de pomba sobre Jesus o tempo inteiro, e ele estava fazendo uma palestra, aquelas palestras bem radicais que João Batista fazia. Arrependei-vos, arrependei-vos, está chegando a hora. Eu não sou ele, eu sou a voz que clama, aquele que... E aí quando Jesus e aí aquele que eu falei e que eu tenho falado para vocês, o Messias, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro de Deus. E aí Jesus se aproxima e os discípulos de João vão seguir Jesus. André e João, que estão ali, chegam, se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, tu moras aonde? E Jesus diz: vinde comigo que eu vos mostrarei onde eu estou hospedado. E sai andando com eles. Jesus já sabia que seriam discípulos dele. João muito novinho, 14 anos, talvez menos. Não é? E André, um homem corpanzil, grande, que era o irmão de Simão Pedro, e saem em direção aonde Jesus estava. Jesus vai falando do rei, falando deles. E eles vão perceber que, de fato, Jesus era o Messias. E vai falar para Simão Pedro, depois Filipe, depois Natanael, e todos os outros vão ser incorporados na equipe dos 12, que vão ser os apóstolos. E depois virão os discípulos, que são, além dos 12, chegam a 70. E quando Jesus deixa e faz aquele momento extremamente teatral, que ele vai subindo aos céus, depois dos 40 dias, que diz o Ato dos Apóstolos, que Jesus viveu entre eles, Jesus vai subindo e já tinha 500 discípulos que vão se multiplicar e vão se multiplicar e vão chegar até os dias de hoje. Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na Palestina o mundo conhecer o amor de Deus que se vestiu de homem e espalhou a fé e a esperança em cada coração vibrou e renasceu. E todos viram o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Naquelas praias ele caminhou e toda a luz se fez. Quando cantou seu evangelho, o mundo velho estremeceu. E assim curava aquela multidão e a tanta dor desfez. Naqueles dias o reino dos céus sobre a terra desceu. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus. Quando cantou as bem-aventuranças, o povo entendeu. Do coração saía tanto amor, brilhava intensa luz.
falou de um reino de paz e o povo nunca o esqueceu. Que o mundo inteiro sabe que o modelo de amor é Jesus. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. E o eco da voz do divino amigo hoje nos alcançou e despertou o nosso coração para a senda do bem. E a caridade encheu o nosso ser da luz que ele ensinou. E agora somos nós os seguidores na terra e no além. Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é o próprio reino em cada coração. Jesus, mestre da fé, Jesus, Senhor da luz, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus, Jesus de Nazaré, Cristo de Deus, Jesus. E assim aconteceu naqueles dias. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo também aqui nesse momento. Então, eu conheço. Eu estou fazendo uma pequena introdução e a gente vai chegar nas questões. Se alguém quiser falar sobre o que eu disse, tirar alguma dúvida, eu estou aqui realmente para trazer. Então, Jesus, ele vivia... Romero já fez. Oi? Romero já fez uma colocação, Romero. Certo, mas deixa eu concluir essa primeira parte, aí a gente abre, na segunda parte, a gente abre para conversar com todo mundo, né? Então, voltando aqui à história, Jesus, ele passou a servir, e ele dizia constantemente, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, e é a vida inteira. É tão marcante essa posição de Jesus que ele sai curando. E ele começou a ficar muito famoso porque, de fato, ele fazia fenômenos maravilhosos, né? Acalentava os corações, levava paz às almas doentes. Aqueles que eram ladrões se convertiam à sua fala de amor profundo, ao seu afeto, o seu carinho com todos, não fazia diferença. De homens, de mulheres, de crianças. Ele tinha o mesmo afeto que ele botava uma criança no colo e dizia que o reino dos céus se assemelhassem às crianças e deixai vir a mim as criancinhas, quando ele chama a atenção de um discípulo que estava proibindo as crianças de se aproximarem dele. E ele diz, deixai vir as criancinhas, porque é daqueles que se lhes assemelham, que é o reino dos céus. E não as impeçais, Então, nós, se não atrapalharmos enquanto a criança pode ser levada para a casa espírita para aprender através da evangelização infantil, que Dr. Bezerra de Menezes diz que é o trabalho, estava lendo hoje, inclusive, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que diz que é o trabalho mais importante da casa espírita, é a evangelização infanto-juvenil. Não há nenhum outro tipo de trabalho mais importante numa casa espírita para Dr. Bezerra de Menezes que a evangelização. Por quê? Porque ali você vai curar as almas. Enquanto que a reunião mediúnica, que é muito importante também, ela vai curar, vai afastar aquela entidade, vai socorrer, a evangelização vai evitar que exista obsessos, obsedados, obsessores, pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes com essas doenças do século, como síndrome do pânico, depressão,
Por quê? Porque são pessoas curadas pelo Evangelho de Jesus. Então nós estamos fazendo bem, além de preparar, né, aquela casa espírita para que aqueles que são jovens assumam aquela tarefa. E um dia, quando nós vamos passando, vamos envelhecendo, eles vão assumindo e os filhos dele vão seguindo a mesma trilha. E nós, no futuro, no processo da reencarnação, podemos retornar novamente a ser espírita, porque aquele núcleo que nós criamos na época, ele, de forma correta, deixou aquela para que assumisse o trabalho, e o trabalho. Na fala do Cristo, quando ele vai falar sobre o festim de bodas, que é o casamento do filho do rei. E aí Jesus vai dizer textualmente que nada é mais importante do que o banquete, e o banquete é pregar o evangelho e vivenciar essa pregação, viver profundamente isso. Então esse amor era tão grande que Jesus passava por todos com um amor sincero, profundo, e que tocava aqueles seus discípulos, homens rudes, Maria de Magdala, ver Jesus passar, ela numa depressão profunda, obsidiada por 7 espíritos, como consta no próprio texto evangélico. E aí ela procura Jesus num desespero total. E Jesus, fazendo a sua pregação, espera no final, as pessoas vão se dissipando, ela se aproxima de Jesus. E nunca mais Maria vai ser a mesma. Ela vai ser a virgem do Evangelho. Ela muda completamente, doa tudo que tinha para aqueles seus trabalhadores, os pobres, e vai seguir Jesus de tal forma que do portão principal, onde ficava a coletoria de Zaqueu. E Zaqueu conhecia, de quanto tempo ele conhecia Bartimeu? De muito tempo, desde que ele conhecera Bartimeu que pedia esmolas ali, sabia que era cego. E Bartimeu está pedindo naquele dia que Jesus está transitando para ir pregar em Jericó. E quando chega naquela entrada, vê aquela multidão passando e ele começa a perguntar o que é que está havendo? E todos vão dizendo a ele, é o Messias, é Jesus, o profeta nazareno, que está vindo para Jericó. E aí Bartimeu não parava mais de gritar, filho de Davi, tenha piada de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E todos querendo calar Zaqueu, cala-te, cala-te. E quanto mais dizia isso, mais ele gritava, filho de Davi, tenha piada de mim, apiada-te de mim. E Jesus para e diz, trazei-me aqui. Aí as pessoas vão buscar o cego Bartimeu até Jesus. E quando chegam naquele momento, Jesus faz uma pergunta que só quem faz é o servo, é o inferior, é aquele que veio de fato para servir, como se está servindo a um senhor, a um patrão, a alguém mais importante. E Jesus olha para ele e diz, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E aí Bartimeu vai olhar para Jesus e diz, Senhor, que eu possa ver novamente.
Jesus diz: pois seja feita a tua vontade. Imediatamente, Bartimeu recebe aquele fluxo de luz muito forte, que aquilo deve ser doloroso, e ele começa a ver o vulto inicialmente, daqui a pouco as figuras vão se fixando, e ele vê com limpidez e começa a gritar, e a gritar, e a gritar, agradece a Jesus, se joga nos pés de Jesus, e sai pulando, gritando, cantando de alegria, e todas as pessoas daquela multidão começam a ver mais um milagre do profeta, mais um milagre de Jesus, mais um milagre do Cristo. E Bartimeu sai cantando, gritando, e agora vendo tudo, e as pessoas também de Jericó começam a correr, e aquela multidão vai se formando, já que era grande a multidão, agora que não tinha mais tamanho. E diz o apóstolo Marcos, no início do seu evangelho, no capítulo 3, que as pessoas, quando sabiam que Jesus ia passar numa cidade, colocavam os doentes em fila nas praças, aquele monte de enfermos, leprosos, cancerosos, todos endemoniados, todos os tipos de doente, colocava deitado em fila, e ia o chefe daquela cidade, ia pedir a Jesus, porque Jesus não parava, não dormia mais nas cidades, porque a multidão era grande, ele sempre ficava fora das cidades, nas tendas dos discípulos, porque se ele entrasse, realmente aquela cidade ia acontecer um pandemônio, acabaria a alimentação, acabaria tudo. Então Jesus ficava fora das cidades. E Jesus, diz o apóstolo Marcos, que Jesus vai caminhando entre aqueles e autoriza, porque eles vão pedir a Jesus para que Jesus permita que toque, que os enfermos toquem na barra do vestido dele. E Jesus permite, e Jesus passa rente a eles, pertinho, eles vão tocando e se curando, e é aquela loucura que acontece, aquela catarse, aquela alegria profunda, e todos são curados. Que homem maravilhoso! Que homem fantástico, que poder! O espírito mais poderoso que teve sobre a terra. E Jesus continua andando, e Bartimeu cantando e gritando e falando que agora estava vendo. Jesus vem, e Zaqueu, que era um homem profundamente infeliz, porque era odiado pelos seus irmãos, seus familiares, o seu povo, os judeus odiavam-no. Ele tinha que andar com soldados romanos, senão poderia ser assassinado a qualquer momento. Então Zaqueu vê na possibilidade de conhecer Jesus, que a fama de Jesus já tinha chegado a Jericó há muito tempo, e Zaqueu pula o balcão da coletoria e sai correndo. Zaqueu era um homem pequeno, de estatura pequena, braços compridos, segundo diz Amélia Rodrigues, muito peludo, né? Braços peludos, barbudo, vestido ao estilo judaico, né? Aqueles chapeuzinhos de judeus, aquelas estruturas, o cabelo em forma de trança pequenas, e sai com aquela túnica branca, com aquelas barras azuis escuro, e ele sai correndo em direção a Jesus, aquele homem pequenino, em direção à estrada, e procurando chegar para ver Jesus. Quando chega na estrada, a estrada já está tomada pela multidão. Não tem mais como ele ver Jesus. Ele muito pequenino, e quando vai tentar, todos o odiavam. Chutavam, batiam, espancavam, e ele não desiste, porque ele era um homem de negócio, um homem acostumado nas discussões, nos debates da vida de negócios. Não desistiu. Olhou lá na frente e viu uma árvore muito grande que tem naquelas bandas, chamado sicômoro. E ele vê um galho daquela árvore, que debruçava-se sobre a estrada. E ele corre, sobe naquele galho, aquele homem que era muito rico, extremamente rico, infeliz, sobe em cima daquele galho e fica esperando Jesus passar. Fica esperando, procurando quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, naquela ânsia dele de descobrir quem de fato era o Cristo. Ele
de repente vê um homem no meio da multidão que era diferente de todos os outros. Um homem que tinha uma plasticidade, uma beleza inefável. E ele vai se encantando com a beleza daquele homem. E vai se aproximando daquele homem. E quando, olhando e vê que Jesus caminha como quem está volitando, ele como que não pisava de fato na terra. E Jesus vem se aproximando dele e ele fica tão embevecido, tão encantado com a beleza daquele homem que ele nunca vira nada igual. Que ele fica impactado com a presença de Jesus e não vê, de tão encantado e hipnotizado que está, ele não vê quando Jesus diz, Zaqueu, mas ele estava hipnotizado, vendo Jesus num transe quase. E Jesus repete, Zaqueu, aí ele desperta, mas aí é pior porque fica na sua mente, como é que ele sabe meu nome? Ah, quem foi que falou de mim a ele? Como ele sabe meu nome? E Jesus diz, Zaqueu, desce dessa árvore, que me apraz pousar na tua casa hoje à noite. Zaqueu pula, salta e sai correndo numa carreira sem freio em direção à sua casa, de uma forma enlouquecida, buscando chegar na sua residência, que era no alto, uma casa bonita, uma casa grande, mas ele achava ainda que não era a casa devida para receber o Senhor. E vai arrumar a casa com a mulher, passa aquele resto da manhã, o começo da tarde, depois fica se questionando, será que ele virá? Não é? Será? Mas quando vê que a multidão vai se aproximando dele, da casa que ele residia, que era no alto, ele vê aquela multidão e no meio lá vai Jesus. E ele bota a mulher e os filhos na calçada, tudo arrumadinho, como a gente faz quando vai receber uma visita muito importante. E aquela era a mais importante que havia no planeta. Aquela figura era o Rei dos Reis. Era o Messias, era o saduceus. Começaram a murmurar, isso é lá Cristo? Isso é lá um Cristo? Isso é lá o profeta? Isso é lá profeta? Porque se ele fosse profeta, saberia que esta casa é de um miserável, cobrador de impostos, um pecador, traidor da raça. E aí Zaqueu escuta aquele murmúrio, se levanta, se aproxima e diz, Senhor, tudo que eu tenho, eu dou a metade aos pobres. E se porventura eu lesei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus sorri e diz, Zaqueu, a tua casa hoje conheceu a salvação, porque tu também és filho de Abraão. E entra na casa de Zaqueu. E vai passar a noite pregando o evangelho para aqueles financistas que conheciam Zaqueu, aqueles amigos conhecidos, trabalhadores das finanças, e ali ele vai falar a parábola das 10 minas, que é a parábola dos talentos, de uma forma diferente. É a mesma parábola dos talentos que ele repete dependendo da clientela. Ele falava dos talentos para o povo, mas para os financistas, para as pessoas que entendiam de finanças, ele falava das minas, que era a moeda corrente da época. Então, Jesus vai passar a noite falando, vai passar e Humberto de Campos vai dizer que Jesus dá uma lição primorosa aos seus discípulos, porque mostra que não tem nenhum preconceito, nem com ricos, nem com pobres, nem com nenhum tipo de pessoas. Todos são filhos de Deus, todos merecem a atenção do Cristo e Ele ama a todos igualmente. E é uma lição para todos nós que somos preconceituosos. Temos que romper com preconceito, temos que ter o espírito desarmado para amar o nosso semelhante sem nenhuma peja, sem nenhuma segregação, seja ele homem, mulher,
seja ele homossexual, não importa a cor que ele tenha, não importa a nação, de onde ele venha, de onde vier, porque todos nós somos estrangeiros na Terra, no planeta Terra. Quando eu conheci a Terra, eu vi que qualquer lugar da Terra é lugar porque nós somos viajantes do universo. Nós somos aqueles que vão passar uns tempos, uns anos, sei lá, centenas de anos aqui, mas que vamos para outros planetas mais adiantados, mais atrasados. Mas nós não podemos ter... É uma tolice essa coisa de morrer por patriotismo. É uma grande tolice, porque nós somos cidadãos do universo. O universo não é o planeta Terra. Imagina o planeta, não é? Nós hoje estamos nessa casa especial que é o planeta Terra, mas não somos da Terra. Nós somos do universo, somos filhos de Deus, não é? Então essa coisa de usar do mal, o mal não se deve usar de qualquer forma, de forma nenhuma. Nós temos que buscar o bem, porque é a única forma, independente de religião, de crença, né? Pergunta 982 do Livro dos Espíritos. É necessário acreditar no Espiritismo, crer nas suas manifestações, para ter assegurada a felicidade futura? E o Espírito de verdade? Eu achei Kardec extremamente corajoso em fazer uma pergunta como essa e colocar no Livro dos Espíritos. Mas ele fez com a lisura, porque é uma verdade profunda que ele queria deixar para a Terra. E aí o Espírito Verdade diz absolutamente: a felicidade futura está assegurada pelo bem que se faz. Pelo bem que se faz. O Espiritismo pode ajudar a você, conhecendo as leis, a evitar de cair em armadilhas feitas pela própria injunção dos atavismos, dos vícios, dos nossos defeitos, que são muitos, e alcançar as virtudes. Mas só o bem, não é a religião, é só o bem, que pode nos assegurar um futuro de luz, um futuro luminoso. A luz só virá através do bem, não é da crença. Então nós temos que nos amar, independente de crença, amar o outro, e que ele seja o melhor crente da sua crença, ou um ateu, um descrente, não importa, o que importa é o bem que se faz. Então, como diz Divaldo Franco com muita propriedade, é muito melhor ter como amigo um ateu que faz o bem, do que um espírita que é completamente leviano, irresponsável, que é uma pessoa doente nesse sentido, ainda atrasado nos seus mais inferiores pensamentos ou a forma de viver, não é? Então nós temos que melhorar nesse sentido de fazer o bem, porque é aí onde está a mágica da vida, é no bem que se faz. Então, eu tenho uma música que diz, continua essa história de Zaqueu, que eu me senti tão tocado com ela quando eu fiz uma palestra sobre Zaqueu, que é essa palestra que eu trouxe para vocês. Eu só queria, Marco, que você fosse me atualizando quanto tempo falta para a gente não se perder, que eu não trouxe meu relógio, aí eu estou realmente para não perder. Você ainda tem 20 Olha minutos. Aí, então vai dar tranquilo. Havia um homem lá na Palestina, de estatura muito pequenina, que era odiado pelo povo ser. Em Jericó ele era publicano, cobrava imposto ano após ano, e esse homem triste chamava Zaqueu. Na sua cruz soube de um tal profeta, curando corpos de alma completa, e que pregava um reino de luz. E em breve viria até Jericó, e assim Zaqueu desejou vê-lo só. E esse profeta era o Mestre Jesus, Jesus de amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais, Jesus do amor.
Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. No dia certo alertaram Zaqueu, e este largou o ministério seu. Foi ver Jesus e beijar sua mão. Porém a multidão o impedia, sem desistir Zaqueu na árvore subia, para ver Jesus e pedir seu perdão. Grande surpresa ao pobre envolveu, Jesus ao vê-lo avistou. Zaqueu, hoje desejo no teu lar pousar. E o pequenino do galho saltou, saiu correndo e a casa preparou para receber o mestre do céu. Jesus de amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Logo à chegada um grupo fariseu chama traidor do povo seu, é publicano e pecador malsão. E ele diz que aos pobres socorria e que a ninguém no mundo ele devia. E assim Jesus me fala em salvação. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Somos aqueus no mundo publicanos, buscando ser melhores, mais humanos, incompreendido em busca de luz. Somente ocupando as mãos do bem, teremos um tesouro aqui além, e em nosso lar virá pousar Jesus. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. E aí, passa a vida toda de Jesus amando, curando, alimentando, tocando, despertando, acordando almas dormentes, tratando com amor até aqueles demônios que tomavam corpos, como acontece naquele endemoniado de Gadara, salvando pessoas do enterro, como aconteceu com vários, com aquele jovem da viúva de Naim, como tantos e tantos, a filha de Jairo e tantos outros que Jesus vai socorrer. E no final, quando falta apenas um dia para o seu martirológio, para o seu sacrifício mais profundo, ele chama os discípulos e diz: um mandamento vos deixo. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E aí todos viram que o mandamento de Jesus, que foi o único mandamento, ele não deixou outro. Ele deixou para dar um dia apenas, faltando um dia para a sua prisão e morte. E ele diz um mandamento, e quando ele diz amai-vos uns aos outros, eles podiam perguntar, questionar, que tipo de amor nós vamos fazer para o outro, Senhor? E Jesus diz: como eu vos amei.
Ele deu uma overdose de amor em todos eles, a vida inteira que passou com eles, o tempo todo, desde aquele dia que ele apareceu em Cafarnaum, e depois vai ensinar eles que devem amar como ele amou a todos. Então, nesse momento, ele dá o caminho que era como ele fez. Primeiro, o mestre, o grande mestre, ele especialmente, né? Primeiro ensina na prática e depois ele vai falar aquilo que ele quer. Mas antes ele exemplificou até o fim o amor profundo a todos. Então, esse é o mandamento de Jesus, porque somos aqueus, somos esses seres que nós dilapidamos o nosso corpo, nós gastamos, nós somos pródigos como o filho pródigo. E somos aqueles que vivemos infelizes. E Jesus diz, a tua casa. E que se nós procurarmos seguir, e aí metaforizando essa história, nós podemos pegar e colocar, porque nós somos aqueus em estatura moral, somos pequenos como os aqueus. Nós podemos até ter algumas coisas assim que é passageiro, nada é nosso, de fato. Então, mas nós não temos nada. E nós, se nós fizermos o bem, e aí eu volto com aquela questão 982, fizermos o bem, nós vamos subir naquela árvore que Zaqueu subiu. E aí nós não só vamos ver Jesus, mas Jesus vai nos ver. E Jesus vai nos chamar pelo nome. E Jesus vai dizer, eu quero pousar na tua casa hoje à noite. E quando chegar na nossa casa, vai dizer, essa casa viu a salvação. Não é? Então, esse é o pensamento profundo da noite de hoje. Eu vou cantar uma música agora, e aí depois dessa música, se você tiver alguma questão aí, Marco, você passa para a gente conversar. Essa música está sendo gravada, já foi gravada, inclusive, pelo grupo Escolhas de Luz. Li teu evangelho e chorei. Hoje trago inquieto o coração. Vi a imensidão do teu amor, tua missão, do teu valor, e aprendi tua lição. Tua compaixão me conquistou. Hoje sei que já pertenço a ti. Venho a te rogar a minha paz, não te deixarei jamais. No passado eu te perdi. Sou pequenino grão de mostarda, que o teu evangelho semeou. Tu regaste o solo e eu já cresci. Tua luz de amor me iluminou. Agradeço pelo que sofri. Agradeço por estar de pé. Agradeço a tanto que me dás, mas te peço um pouco mais. Aumenta minha pouca fé. Sou pequenino grão de mostarda, que o teu evangelho semeou. Tu regaste o solo e eu já cresci. Tua luz de amor iluminou. Agora vai a interação, não é? É isso. Deixa eu ler aqui uma mensagem que mandaram para você. Foi Romero. Romero disse: um abraço
ao poeta. Querido, Abraço ao poeta do bem. querido Romero, isso é um povo bom demais, maravilhoso, entendeu? Essa turma maior. Nós temos que manter o pensamento de Jesus. Eu estava lendo, nós temos uma oração diária aqui em casa pelos enfermos. Nós fazemos uma oração de 18 horas, eu e Raquel, e temos uma corrente de oração de 18 horas, que é a oração da Mãe Santíssima. Nós pedimos pelos enfermos. Então, hoje nós lemos uma mensagem de Emmanuel, antes da oração, que ela falava que se nós não vivenciarmos o Evangelho de Jesus, nós seremos fracassados. Seremos aqueles cristãos fracassados. E tem muito no mundo, segundo diz Emmanuel, muitos cristãos fracassados, porque enveredam por caminhos torpes, caminhos ilusórios, caminhos que se acabarão com o fechamento dos olhos. Isso é uma verdade profunda. Então, viver o Evangelho, procurar semear o bem onde passa, seja em oração, seja num olhar, seja num afeto, num afago, em acolher aqueles necessitados, independente de quem seja, especialmente os da família, aqueles da família que estão mais necessitados. Nós temos compromissos, aí já não é mais nem o bem, é o dever, né? É o dever, nós temos que fazer isso. Se não fizermos, nós cairemos no fracasso. Então, ter esse cuidado é isso. Por isso que Romero diz, Merlânio, poeta do bem. Rapaz, eu estou buscando seguir o pensamento do Cristo, porque senão não valeria a pena fazer tanto esforço se a gente não tivesse esse ideal mais profundo, meu irmão querido. Um abraço para você, Romero. Muita luz para você e sua família linda. Desmar. Pois é. Eu acompanho você todos os dias no YouTube. Ah, que beleza. É até bom falar sobre isso. Eu tenho no YouTube, tem mais de 400, quase 420 vídeos, poemas, músicas como essas, histórias que eu conto, histórias do Evangelho, histórias de Trancoso, eu conto, tem muita história lá. E você se inscreva, se quiser conhecer um pouquinho mais do poeta, se inscreva lá no canal do YouTube, que eu estou inclusive com um projeto aí que eu quero fazer, vamos ver o que é que vai dar, estou pensando ainda. Mas usando esse canal do YouTube, que já tem quase 2.000 pessoas, está faltando eu acho que umas 30 pessoas para completar 2.000 pessoas inscritas no canal. Então você é convidado, você que está aí nos vendo, entre no nosso canal para conhecer um pouco mais da poesia, do bem, do pensamento do bem, né, que a gente procura levar para todas as pessoas, independente de religião, né, porque nós queremos atingir mais pessoas, como Jesus recomenda no seu Evangelho. Eu vou eu não estou conseguindo escutar. Ah, que beleza! Olha aí que coisa mais linda. Que Deus possa abençoar e iluminar esse povo. Deus te abençoe. É Sofia. Como? Como é o nome do bebê? Sofia. Sofia. Beijo pra tu, Sofia. Sim. Coisa mais linda. Ave Maria. Olha, Sofia, que coisa linda, Sofia. Eu tenho, viu, Marco, eu tenho um trabalho, assim, até saindo um pouquinho do tema, mas eu tenho um trabalho no Hospital do Câncer com criança. 21 anos que a gente, eu e Raquel, minha esposa, a gente os bonecos de lata lá. Então as crianças com câncer, que vêm de todo canto do sertão, vem muita gente do sertão, muita criança do sertão, para lá. E eu sou do sertão, eu sou de Itaporanga. Então, a gente faz um trabalho com essas crianças, com música, levando alegria. E muitas vezes elas pedem para cantar músicas evangélicas, músicas católicas, porque aí é a religião delas. E eu nunca me neguei. Quando eu não sei, é claro que eu não sou obrigado a saber de todas. E aí muitas vezes eu pego o nome da música para entrar no YouTube, para procurar onde é que tem essa música, e para poder levar para aquela criança, porque ali eu estou
para fazer o bem. Eu não vou dizer, não, eu só toco música espírita, eu não posso dizer isso, porque senão eu não estaria no hospital do câncer, um monte de gente precisando de socorro, de ajuda, e eu lá me fazendo, não, de espírito. Não, não é assim. Tem casos, inclusive, que a gente aplica passes, acontece. Mas daquelas mães, porque eu também não escondo que sou espírita, eles sabem, então eu digo abertamente que sou espírita e tudo mais, né? Mas lá com eles, eles que mandam em mim, porque eu estou ali para fazer a alegria deles, então não é a minha alegria. Eu já sou alegre com a alegria deles. Então aquele é um trabalho que me dá muita alegria também. Há 21 anos que nós fazemos, nós temos o plantão na terça-feira. Paramos agora nessa pandemia, porque foi obrigado, o próprio hospital não permite que entremos lá, mas nós fazemos esse trabalho lá dentro do próprio Hospital Napoleão Laureano, e é uma honra ser boneco de lata, é a minha melhor face, a minha melhor parte é quando eu estou me doando para que eles possam ser alegres. E aí a gente faz muita coisa, né? A gente procura levar o pensamento do Cristo, música, tem música inclusive, tem música evangélica que eu toco inclusive lá na reunião, que a gente antes de começar e para terminar a gente faz uma oração, né? Junta todos os voluntários, dá as mãos lá e eu toco como Zaqueu, que é evangélica. Quero subir